Bom dia, meu nome é Viviane de Abreu Bonifácio. Eu fiz o magistério, terminei em 1995 e em 1998 eu comecei a minha faculdade de pedagogia e fiz pós-graduação dentro da área. Então, meu nome é Gabriel Vieira Marcelino. Eu sou formado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, no curso de Ciência da Natureza, com habilitação em Química, e sou professor dessa escola aqui, né? Professor efetivo daqui dessa escola. Meu nome é Alda Alves, eu sou formada, minha formação é de 2002, eu sou formada em História da Artes e Teatro. E há quanto tempo que é professora da aula aqui no SAAD? Eu trabalho aqui no SAAD 20 anos. Desde eu me efetivei aqui em 2004. Né? 2024 seria quase 24 anos, né? Mas tem um tempo de ACT que é cortado. Ok, bom dia. Meu nome é Luiz Carlos Soares. A minha formação foi feita em Porto Alegre, uma faculdade que hoje não existe mais, que é Instituto Porto Alegrense da Igreja Metodista, né? Faculdade de Educação Física. Isso foi em 97 que eu me formei. Eu vim de Porto Alegre para cá. Hoje fazem 26 anos que eu moro em Garopaba. E estou há 25 anos aqui dentro do SAAD. Eu estou fechando o 25º ano no SAAD. Eu vim morar aqui no Campo Duno em 2002, quando eu casei, e naquela época a inscrição para dar aulas era na própria escola. Eu era efetiva na Prefeitura de Imbituba por 20 horas, no período da manhã, e no período da tarde eu me inscrevi para trabalhar aqui, em 2003. E iniciei minha carreira aqui na SAAD em 2003 como professora. Trabalhei por 3 anos como professora, fiz o concurso em 2005 e me efetivei em 2006 como assistente técnico-pedagógica. E trabalho aqui desde então. Então eu estudei ali até a 2ª série, e aí como lá a escolinha era pequena, eu acabei vindo para cá, né? No caso da 3ª série em diante, isso em 1996. E aí eu estudei aqui, né? Eu terminei o Fundamental 1, né? Que era antiga, se falava primário, e o ginásio depois até a 8ª série aqui, né? Não era esse prédio, era um prédio antigo, né? Eu queria te perguntar, mudou muito? Mudou. Daquela época pra cá? Como é que era o colégio nessa época? Lembro que tinha as salas assim na frente da geral ali da SC, né? Tinha uma sala da 8ª série, que saía, era da 8ª série, assim, bem na frente, tinha a secretaria desse lado. E pelo que eu me lembro, assim, as salas, ela tinha 2 corredores, assim, né? E aí era assim, ó, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, aí 5ª, 6ª, 7ª e a 8ª, assim, na frente, assim, era como se fosse, tu entrava aqui, tu dava a volta na escola, tu saía desse lado aqui, ó. É algo que me recorda, assim, que eu lembro. A sala dos professores era bem pequenininha, assim, no meio. Tinha uns banheiros, assim, eu lembro que tinha um bebedouro aqui, um pé de limão, que a gente usava pra... A merendeira fazia sopa, a gente usava aqueles limão pra botar na sopa, né? Tinha um pátio grande daí, né? Porque como o prédio era menor, né? Aí tinha um pátio grande, eu lembro que tinha um campinho, assim, nessa parte aqui, né? E lá atrás, assim, no fundo, lá onde é que é as salas ali finais de agora, era a quadra da escola, no caso, né? Que era cercadinha. Bacana. E desse momento de tu como aluno, quando foi que tu escolheu voltar para a escola, assim, ser professor? Sabe? Aqui? Então, cara, quando eu comecei a fazer a faculdade de Química, né? E aí eu ainda estava estudando, surgiu uma oportunidade de trabalhar nessa escola, né? Então foi a primeira escola que eu vim trabalhar como professor. Entendeu? Então a minha primeira experiência de professor, né, foi aqui. Eu me lembro ainda bem a primeira turma que eu dei aula aqui. Eu cheguei assim, eu virei pro quadro e disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Porque é algo novo, né, que a gente não sabia como ia ser, né? Mas foi algo que é bem gratificante, assim, tu ver, né, tu trabalhar de professor, assim, numa escola que tu estudou ainda, né? É algo bem legal. Que legal. E desse tempo que tu já trabalha aqui, tem algum projeto que ou tu executou, ou que tu viu outros professores executando, ou o colégio participou, que tu quer mencionar? Teve nesse tempo. Teve o ano passado a Feira de Ciências, né, que foi bem legal. O pessoal daqui fez um trabalho bem bacana, né?
professora Juliane, ela encabeçou ali esse projeto, foi até para Joinville, eu lembro que a gente foi lá para Joinville para torcer para eles, pelo projeto, foi pré-estadual no caso, em Joinville, né? Ganhou aqui a Regional de Laguna, eu acho que foi um projeto bem bacana. Teve outros projetos aí bacanas também, legais. O professor Jean, que inclusive estudou aqui, ele fez um projeto sobre as mulheres do território catarinense aqui. Falou bastante ali da Dona Adelaide, ali da aldeia. Né? Eu acho que foi um projeto top, assim, porque falou bem da comunidade, assim, né? O projeto em si, a matéria, a disciplina em si, eu acho que era no geral, mas o Jean conseguiu trazer bem para a realidade daqui. Bacana, bacana. E aqui você dá aula de ciências e química, né? Isso. E falando da disciplina ciências e química, qual a importância como tu avalia a importância dessas disciplinas para alguns alunos? Quem sabe que alguns alunos se interessam mais por essas áreas, né? A técnica física, etc. Você quer comentar um pouco sobre isso? Então, a principal, claro, a gente tem como um intuito, né? Eu acho que o principal sentido da escola tem que transmitir o conhecimento, tem que transmitir o conhecimento, mas eu prego muito assim a parte de valores, assim. Eu acho que o mais importante é eu tentar, eu trato os meus alunos assim como se fossem meus filhos, então como se fosse algo que eu cobro bastante deles, até tem alguns assim que não gostam muito de mim, me chamam de chato, mas eles têm essa noção que eu estou cobrando ali aqueles valores, a responsabilidade, né, o respeito. Eu acho que eu tento procurar manter um respeito igual com todo mundo, independente de quem seja, se é um professor, se for a diretora, ou se for a servente ou o aluno, para mim todo mundo é igual. Eu tento transmitir isso daí nas minhas aulas, né? Fora a parte também, o conteúdo, que é extremamente importante para tornar eles mais críticos, né? Com relação ao meio ambiente, principalmente, né? E até com relação à vida deles em sociedade, né? Assim, a vida deles no... Bacana. E como que tu iria avaliar, basicamente no final, né? Qual a importância da SAAD para a comunidade? Bom, a importância da escola, na real, toda escola é um meio social extremamente importante. No início a gente é bem empolgado, né? A gente tem uma energia muito grande, a gente tem a esperança que vai mudar, que vai transformar o mundo, plantando uma sementinha, né, na cabeça deles, conversando com eles, tal. Eu mudei bastante, eu era mais radical, hoje eu sou mais amiga dos alunos. Eu entendi assim. Dentro da minha formação, acho que eu poderia dizer para ti que eu tive várias possibilidades de trabalhar em outra área, né? Eu fiz vestibular para engenharias, tanto elétrica quanto de Minas. Fui aprovado nas duas, porém na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é assim para entrar. Então na época era muito concorrido, muito procurado, né? E aí eu não consegui classificação. Eu fui aprovado, porém não tinha classificação suficiente para entrar. Eram turmas de 100 alunos e eu estava aprovado lá em 200 e pouco. Né? Então, mas não consegui entrar. E depois de 7 vestibulares eu resolvi fazer para educação física. Depois de tentar várias vezes e não conseguir entrar, resolvi fazer para educação física e, por incrível que pareça, eu acho que já estava escrito, eu consegui ser aprovado em 5º lugar nessa faculdade. Fiz o concurso, passei, né? Fiz o curso todo e vim morar para cá em meados de 98, né? Nessa época era muito mais fácil de conseguir trabalhos locais aqui, não dentro do magistério, né? Não fora do magistério, dentro do magistério, pelos currículos, pelos títulos que a gente tem. Eu vim para cá em 98 e comecei a trabalhar em 98 mesmo como professor de Química na José Rodrigues Lopes. Então trabalhei em 98, 99, e 2000, se eu não me engano. 98, 99 e 2000 trabalhei na Rodrigues Lopes com Química, à noite. E em 99 eu iniciei aqui. Na época o diretor era o professor Fragoso, né? Professor de Educação Física, já aposentado. E nós tínhamos aqui a dona Santa, a professora Santa Laura, na secretaria, né? E
toda essa velha guarda do SAAD que eu conheço já há muito tempo. É. Eu não sabia dessa parte. É que, na verdade, química foi lá. Aqui, em meados de 99, 2000, por aí, não tinha tantas aulas, né? Até porque o Passinho era o professor regente aqui, então ele dominava todas as turmas, ele fechava a carga horária dele, e me sobravam poucas aulas. Não, mais era o primário, né? Ou hoje, séries iniciais, né? Aí eu não tinha, eu precisava de mais tempo, mais carga, né? Mais horas para poder dar um rendimento um pouquinho maior. Então aqui mesmo no SAAD, eu dei aula de ciências, eu dei aula de inglês, eu dei aula de história, foi ciência, inglês, história e artes. Para poder, sabe, formar multitarefa. Por incrível que pareça, a minha pós-graduação foi feita em teoria prática e prática interdisciplinar. A minha pós é em cima desse lado. Então, justamente pelo fato de ter facilidade de buscar novas e ter facilidade de trabalho. Hoje eu não arrisco mais, né? Hoje em dia eu não arrisco mais, mas na época eu estava buscando, procurando, eu estudava bastante, né? Temos um projeto do professor Luiz que se chama GISA. E ele foi desenvolvido ao longo de muitos anos. Eu não recordo com exatidão o ano que iniciou, mas já faz muito tempo. Ele só não aconteceu nos 2 anos da pandemia, mas antes e depois disso, eles aconteceram todos os anos. Foi um projeto muito interessante, que engaja todos os estudantes, mas o que eu gosto também, e que faz algum tempo que não acontece, é o Festival de Talentos, onde os alunos colocam os seus talentos a público, e ali nós descobrimos alguns que nós nem imaginávamos que existissem. Além de cantar e dançar, eles também recitam poesias, que é muito interessante. Até essa parte assim de trocas de conhecimento, né? Até as trocas de vivência, né? Dos estudantes. Aqui a gente recebe um público bem diversificado, tem uma galera do Nordeste, tem uma galera do Sudeste, né? do Sul, ali, do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu acho que essa troca ela é muito importante. Né? Eu acho que, para mim, né, o que mais vale, além do principal mesmo, que é a educação. Né? Muito bem. Eu queria te perguntar, qual que você acha que é o papel da disciplina de artes para esses alunos, e para os alunos no geral? A disciplina de artes é muito importante, porque além de a gente elogiar o trabalho deles, identificar que eles têm uma carreira que não vai será em área artística. Por exemplo, nós temos alunos aqui que são bons no teatro, na música, eles são muito artísticos, eles são das artes plásticas, da escultura, da arquitetura, de outras manifestações culturais. É muito importante assim. E eu sempre digo para eles, você tem capacidade, você tem merecimento, você vai conseguir. Não é só, que eu vou ser bom em português e matemática. Não, tem outras áreas. Tem design, tem outras que tem a universidade que eu me formei ali, que é da Universidade de Santa Catarina, ali em Florianópolis, que eles têm a possibilidade de ir até lá. Que é perto, não é tão distante, que não é tão longe. E eles têm outro lado artístico bom. De alavancar, tá, assim, vamos botar, dá para dividir hoje em 2 momentos. Um momento antes do celular, né, antes da tecnologia, e o momento pós-tecnologia. Antes da tecnologia, você mesmo pode lembrar, as atividades que se fazia, era o ar livre o tempo todo, era brincadeiras, tu não tinha outra coisa para te interter que não fosse fazer uma prática. Seja jogar um futebol na rua com os colegas, descalço numa calçada, que tu botava a travinha, era com chinelos de dedo, era brincar de bonita, que acho que é bolinha de vidro, era para brincar de empinar papagaio, pipa, ou seja, tudo brincar de esconder, esconde, os coleguinhas à noite. Daqui a pouco a mãe gritava, tá na hora, vem para casa, ou vem tomar banho, ou vem jantar, alguma coisa, né? Quantos de nós já passamos por isso? Né? Então eu acredito que antes do celular era mais fácil os alunos
eles gostavam da prática e queriam cada vez mais. Então eles não se contentavam só com as aulas de educação física. Então nós tínhamos que montar escolinhas de futebol, nós tínhamos que fazer alguma coisa para poder suprir essa carência deles. E dali surgiu alguns nomes. Inclusive o professor Jean, hoje professor de filosofia da escola, ele já esteve dentro do Figueirense, esteve dentro do Criciúma, esteve dentro do Grêmio de Porto Alegre, né? Por umas questões particulares, outros probleminhas, questões de adolescente ficar muito tempo longe de casa, né? Ele fica até uma semana, depois começa a sentir falta da mãe, né? Aquela coisa toda, a comidinha da mãe, aqueles carinhas, né? Então, e muitos deles retornaram. E nós temos hoje, que dá para colocar como o nome principal do SAAD, que hoje está representando, não deixa de representar o SAAD, tanto que todas as entrevistas, ela sempre fala da escola, é a Sinara. Está lá no Grêmio de Porto Alegre, é jogadora profissional do Grêmio, está disputando o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio de Porto Alegre e tal. E ela iniciou aqui, começou com a nossa escolinha de futebol, moleque bom de bola, que também é outro espelho grande, né? Outra vitrine enorme do esporte. E hoje em dia a gente já não vê mais isso. São poucos, são raros as crianças que ainda insistem, persistem e pensam em almejam chegar em algum lugar, né? Eu vejo mais o esporte mais individual do que o coletivo hoje, entendeu? Muitos praticam bastante na escola, mas não é a mesma coisa como é nas antigas, como o pessoal fala. Era bem diferente os momentos. Então, eu consigo diferenciar assim, entre um momento e outro, né? O que a tecnologia faz hoje, que é difícil de conseguir tirar, é muito difícil, né? Ela está tomando conta e está dominando realmente muitos alunos. É uma pena, eu gostaria que as coisas pudessem voltar. A gente tenta, a gente monta atividades, mas a gente sempre sai frustrado, porque é difícil conseguir fazer. Tu não alcança nem 50% hoje, tu alcança bem pouco. Outra coisa que eu queria fazer também, ainda referente ao esporte, né? Talvez tenha ligação com a tecnologia, essa prática individual que você comentou, é a questão de esporte e jogo de mesa. Ah, sim. Xadrez é também uma coisa que eu percebi, pelo menos no esporte que eu trabalhei, né? Tem um pouco de apresentação, mas não percebendo. Então, aqui gosto muito de mesa e xadrez. Isso. E até tem o xadrez que o professor deixa ali disponível para eles jogarem nas mesas. Quer falar um pouco sobre isso? Tá, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque isso aí até foi uma maneira que a gente conseguiu alcançar, porque tem muitos alunos que não gostam da prática lá do esporte. E a gente pedia, eu falo a gente, porque eu e o Passinho, a gente tinha esse hábito de fazer com que eles estivessem se ocupando com alguma coisa que não fosse o celular. Então nós criamos esse momento, e até porque existe uma competição hoje, que é o GES, que é os Jogos Escolares de Santa Catarina, que ele abrange todos os esportes, se não todos, uma grande maioria deles. E aí a gente começou a trabalhar com essas crianças em cima do GES. Então os nossos jogos internos, o nosso GISA, que é os jogos interclasse, né? Os nossos jogos internos, eles são todos esportes voltados para o GESC. Então a gente já montava o nosso GIS e os campeões dessas modalidades iam representar a escola no ano seguinte. Então o xadrez, o tênis de mesa, que são os esportes mais individuais que nós temos aqui, ele começou a crescer bastante. A partir ali do meados de 2010, 2011, 2012, ele deu um volume, que nós estamos com o GISA desde 2007, foi o primeiro ano dele. Então, mas a gente só conseguiu fazer com que esse negócio evoluísse. Hoje anda sozinho, hoje tem suas próprias pernas. Tem muitas crianças que chegam ali, sentam e jogam xadrez, Tem tênis de mesa, nós temos, hoje nós temos um só representante, que ele é ranqueado, né? Ele está no ranking da Federação Catarinense de Tênis de Mesa, que é o menino Guilherme, que está no terceirão. Ano passado nós tínhamos 2, tinha o Daniel também. O Daniel também era ranqueado, continua sendo, né? Então, isso motiva, porque os nossos jogos aqui, o prazer que eles têm de jogar com esses meninos é imenso. É muito bacana, muito bacana. Ele tá caminhando sozinho, entendeu? Eu acho interessante porque esses jogos de mesa, também, né? Mas, como é que eu vou dizer? Não vou dizer que depende de uma questão física, mas também intelectual, né? Isso. Todo jogo, esporte também tem a organização. Mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, né?
tem ao ponto de ter alunos que têm esse professor no xadrez? Sim, com certeza. Tem. Com certeza. Teve uma época que a gente brincava que eu só levava pro Jéssica quem ganhasse de mim. Então mas eu não conheço xadrez. Eu sei movimentar a peça, eu sei mexer um pouquinho, eu tenho um pequeno conhecimento, não vou dizer que eu sou leigo eu não sou, eu tenho um pouquinho de conhecimento. Mas, não, esse aí é outro momento. E aí eu trabalhava então com esses alunos e aqueles que eu achava que tinha potencial, e até por uma questão de incentivar eles, eu sentava e exigia, não, tu tem que ganhar de mim, eu quero ver tu ganhar de mim. Se tu ganhar de mim, eu te levo pro Jéssica. Aí nós vamos viajar, nós vamos para tal lugar aqui. Nós tivemos recentemente uma menina que desde os 12 anos, desde a 6ª série dela, ela foi até o 3º competindo. E ela foi campeã em todos os anos. Todos os anos ela foi campeã, né? Então, e tivemos outros rapazes também, mas aí tivemos problemas com a pandemia, meio que cortou muita coisa, tira um pouquinho daquele ímpeto que nós tínhamos, né? Mas xadrez e tênis de mesa, a Saad sempre muito bem representado. Não, eu comecei como professora de artes. No ano seguinte eu trabalhei com séries iniciais. Aí só depois que eu fiz o concurso, em 2005, para assistente técnico pedagógica. E aí fui contratada para este cargo em 2006, no início de 2006. Então os anos anteriores foram como professora. Então, essa escola, ela fica basicamente no centro do Campo Duna, né, do bairro, assim como tu perguntaste. E ela é uma referência para a comunidade, não só como escola em si, mas como também, assim, para um ponto de encontro dos adolescentes, porque eles vêm, em sua maioria, muito felizes. Nós vimos os alunos que, quando estão de férias, sempre nos perguntam quando vamos voltar. Então, aqui eu acredito que seja um lugar onde saem amizades, saem até namoros e casamentos, porque nós temos alunos, eu já tive alunos que namoraram aqui, casaram, basicamente aqui dentro, e hoje os filhos estão estudando conosco. E o pedagógico, eu me dedico a este setor como uma das partes de minha vida, porque eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho esposo, então eu tenho uma vida fora da escola. Só que quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu tenho uma filha pequena, ela me chama eventualmente. Eu me desligo completamente de casa, mas eu também tento fazer isso quando estou em casa. Porque eu acredito que nós não devemos trazer problemas da casa para a escola, nem o contrário, para que ambos possam caminhar de modo a fluir dentro daquilo que se propõe. Então, quando eu estou aqui, eu sou Saad, eu me dedico. E esse setor, eu acredito que ajuda muito a escola, sim, desde uma dor de barriga que a criança tem, que às vezes, eu não penso assim, mas às vezes pode pensar que não tem importância, às vezes está fugindo de prova, mas mesmo que seja, aquela dor de barriga, ela tem significado, sim, ela é um sinal de alerta para uma ansiedade, para um medo que nós podemos resolver. Quantas vezes isso aconteceu e eu trouxe a criança fez a prova aqui comigo e foi bem. Às vezes nem sempre foi bem, mas fez de forma mais tranquila. E esse vínculo faz com que as crianças, os alunos, sejam eles mais novos ou os mais velhos, essa proximidade dê a eles assim uma segurança, de um porto seguro, de se sentirem à vontade de estar aqui de fato. Para os professores, eu penso que também eles sempre precisam de algo. É uma prova em cima da hora que faltou porque chegou um aluno novo. Então aquela cópia que ele tinha pedido 20, mas agora tem 21 na sala, então precisa dessa uma cópia. Estamos sempre aqui para atender. Uma chave de porta, de banheiro ou de livros. Enfim, concentra-se quase que tudo aqui nesse setor em relação a atendimento pedagógico, claro, né, que temos outros setores e aí tem outras demandas, mas esse atendimento geralmente parte daqui e eu fico muito satisfeita em atender a todos. Eu fico triste quando eu não posso, eu tenho que dizer, pode esperar um pouco, ou eu não posso fazer agora, mas geralmente eu procuro atender no momento em que me solicitam. Também atendemos a pais, quando notamos que há necessidade, chamamos, ou quando os pais têm alguma necessidade, nos procuram.
e esperamos que todos possam sair satisfeitos, né? Às vezes não com o problema totalmente resolvido, mas satisfeito com o nosso atendimento e que possamos de uma forma ou outra, não naquele momento, talvez em outro, resolver o problema. Então eu acho que quando chamam esse setor de coração da escola, eu não chamo, mas é a visão das pessoas, eu fico muito feliz. Então eu acabei esquecendo até de falar, né, da importância, né, da escola, acabei esquecendo, depois eu acaba... Tipo assim, quando eu voltei a trabalhar, quando eu vim trabalhar aqui, teve vários professores meus que eu acabei sendo... foram meus professores, a professora Carmen, o professor Laércio, né, o professor Luiz, a professora Elka, foram meus professores e que agora, né, eu estou trabalhando com eles, também é bem gratificante no caso, né. Teve o Jean, que é o professor que estudou na minha época, né, e tiveram outros assim, que não trabalharam aqui, assim, não sei se... trabalho em outras escolas que estudaram aqui, que viraram professores também. Isso aí é legal, essa troca, né? Tu vê assim, a galera que segue o mesmo passo que tu. Deve ser muito legal, né? É legal, Aqui vários professores trabalharam. Eu não fiz muitos projetos diferenciados, não. Mas o Vavá fez um teatro muito bonito. O Flávio fez aquele teatro lindo, aquele ano, um ano que ele passou por aqui, né? O Flávio fez um teatro muito, muito inovador. E nas artes plásticas também fizeram bastante trabalhos, assim. Eu também recolhi bastante trabalhos deles, né? Nas exposições, junto com a Simone, ali a gente expõe. O que me dá mais prazer, né, de trabalhar nessa escola são as viagens com os alunos. Eu sempre viajei com eles. Eu sempre viajei para parque aquático, agora não faço mais, né? Que realmente é muito perigoso. Mas eu vou para Beto Carreiro, eu vou pro shopping ali, Itaguaçu. Eu adoro viajar. A gente gosta muito de passear com eles. E eles nunca esquecem. Eu sempre fui muito pobre. E o meu pai sempre dizia assim, ó. Ele já é falecido. O pai não pôde estudar. Aí ele contou as histórias dele, né? Da infância, do pequeno lápis que ele usava, da bolsa dele que era um saco de arroz, que as crianças iam, enfim. E ele era caminhoneiro, e hoje em dia não é mais assim, o caminhoneiro não passa trabalho como passava-se naquela época, né? E ele dizia que não queria que eu passasse o trabalho que ele passava e que eu estudasse. E a minha mãe ficava em casa cuidando de nós. O meu pai vinha eventualmente em casa, ele viajava para o Nordeste e voltava, ficava 2, 3 dias e já viajava novamente, mas ele sempre com esta fala. Então eu sempre com esse compromisso de estudar e ter essa vontade. Inconscientemente eu fazia aquilo. Eu tinha 2 tias professoras, aí elas eram já efetivas no município de Imbituba, e a minha mãe pensava assim, ó, que tinha alunos, né, colegas, até minhas primas foram embora para Florianópolis, na chamada ETFESC, que hoje nós conhecemos como IFSC. Então eles iam para lá atrás de cursos técnicos e a minha mãe disse que não deixaria eu ir para lá, até porque não tínhamos condições nem de pagar uma kitnet, que se usava na época para os alunos que moravam aqui e iam para lá. Ela disse, minha filha, a única coisa que tem aqui para ti é o magistério, então tu vai ser professora sim, tu vai procurar uma profissão sim, não vai ficar sapeando para lá e para cá. E eu dizia, mãe, eu não quero ser professora, vai ser professora. Muito essa coisa que hoje não existe mais, que é tudo muito livre, os pais deixam livre, os filhos vão para lá, vão para cá e às vezes não chegam em lugar algum. Eu cheguei até aqui por conta dessa insistência da minha mãe. Confesso que quando comecei a estudar, estudava, porque eu sempre fui dedicada, mas eu não me via professora. E até o meu primeiro ano, quando eu comecei com pré, meu Deus, o que estou fazendo aqui no meio de tanta criança? Será que eu tenho essa capacidade? Mas foi ali que eu me descobri, que eu gostava sim, que eu me dediquei. E foi assim que surgiu. E que estou até hoje. Então, eu ouvi uma frase uma vez assim, ó. Trabalhe naquilo que você gosta e você nunca mais trabalhará na sua vida. Eu acho que essa frase me define. Eu não encaro a SAAD como um trabalho, no sentido de exaustão. Para mim é uma realização estar aqui. Eu levanto todos os dias muito cedo para dar conta da minha casa, deixar tudo organizado. E eu chego na escola às 7 horas da manhã.
E para mim essa dedicação não é cansaço, embora eu canse sim, mas é um cansaço com gratificação. E não estou aqui com demagogia, não. Quem me conhece sabe que eu não reclamo, eu estou aqui, eu não reclamo. Eu estou sempre contente de estar aqui. Falto às vezes que precisa, problemas de saúde meu ou de família, mas eu gosto de estar aqui. Então eu acho que é isso. Nem todo mundo tem essa chance de trabalhar no que gosta. Às vezes acha que, vou fazer isso porque eu gosto, e no meio do caminho descobre que não gosta. Eu, pelo contrário, não entrei sem saber que ia gostar e acabei gostando. E eu amo o que eu faço. Obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade de falar o quanto eu gosto dessa arte. Se referindo ao esporte, no geral, sim, tem o Festival de Talentos, nós temos as feiras de ciências que são muito boas, tem algumas coisas bacanas aqui na escola, já tivemos a Semana do Livro, já tivemos mostra de desenhos, de artes, então tem vários projetinhos interessantes assim, nível de escola, né? Mas em nível do esporte, nós temos também um projeto que a gente está desenvolvendo já faz alguns anos, né? Então, que é o do Dia do Desafio, que a gente sempre faz, todos os anos procura fazer. Como o Dia do Desafio ele é um dia único e específico, se por acaso nesse dia não der para fazer, não tem como tu fazer em outro momento. Por exemplo, se choveu no dia que estava combinado, acabou, não tem o que fazer no outro dia. O Dia do Desafio é um dia único, que é toda a última quarta-feira do mês de maio, independente do dia. Que manda é a última quarta-feira do mês de maio. Então nós já viemos fazendo aqui várias vezes, a gente já fez várias caminhadas, várias atividades, e o que a gente gostou de fazer mesmo foram essas caminhadas como nós fizemos na última. Recentemente, agora dia 29 de maio, nós fomos até o Campo do Cadência, aqui na Ressacada, caminhando com a escola toda, no turno da manhã e no turno da tarde. Alguns anos atrás, a gente fazia a caminhada até a Praia do Ouvidor. Mas por ser muito longe e muito cansativo, a gente fazia só num turno. Mas era muito bacana, os alunos gostam bastante, é uma educação diferente, uma maneira diferente de trabalhar a interdisciplinaridade. Tu trabalha com todas as áreas ali, dentro dessas caminhadas, dentro do que tu vê, do que tu pode ver no meio do caminho, tudo que pode acontecer. Bastante, né? Isso. E o projeto maior, que é o nosso carro-chefe aqui, é o GISA, né? Que são os Jogos Interclasse. Os jogos começaram em 2007, porque antes disso nós tínhamos o GEGAR, que eram os Jogos Estudantis de Garopaba. Nessa época só tínhamos duas escolas, a Rodrigues Lopes lá no centro e a nossa aqui. A nossa aqui nós tínhamos alunos do pré-escolar até a 8ª série. Nós ali tínhamos no máximo uns 400 alunos, por aí, nessa fase. E o Colégio Rodrigues Lopes sempre teve acima de 1.000 alunos. Sempre foi a escola maior aqui, né? Então nós fazíamos competição entre séries das escolas, né? E nós, nos primeiros anos, a gente conseguiu ganhar bastante coisa. A gente voltava com o ônibus entupido de criança, com troféu, medalha, cantando. Nós descíamos. Os mais antigos vão lembrar, Jean, o professor Gabriel de Química, inclusive foi meu aluno de Química lá no Rodrigues Lopes. Então os ex-alunos que hoje estão vão lembrar disso, da festa que eles faziam vindo de lá para cá. Só que aí as coisas começaram a entrar em climas um pouco desagradáveis, alguns momentos desagradáveis, de confusão, sempre tem, aquela coisa toda. E aí a gente decidiu, eu e o Passinho, sentamos e conversamos, que não estava mais valendo a pena a gente pegar um ônibus, ou 2 ônibus, nós íamos com 2 ônibus daqui do centro, né, com a nossa escola, para competir, e às vezes dava confusão, dava umas brigas e o negócio estava começando a ficar um pouco complicado. Porque pegamos ainda uma época em que existia uma rivalidade de futebol muito grande, do Campo Duna com o centro. Né? O Campo Duna com o Campinense no futebol de campo, e o centro tinha o Garopaba, lá no Pinguirito. Né? Então dava uma rivalidade muito grande entre Campo Duna, e isso ficou muito ainda entre os alunos. Então as confusões bem que aconteciam. E a gente decidiu, por uma questão de segurança, tanto para eles quanto para nós, que a gente ia criar os nossos jogos aqui. Né? E graças a Deus, deu certo. Né? Começamos ali meio engatinhando, mas funcionou desde 2007.
Infelizmente tivemos 3 situações que não pudemos fazer os nossos jogos. Nós éramos para estar no 18º, nós estamos no 15º, esse ano vai sair o 15º jogos. Foi os 2 anos da pandemia e 1 ano que a escola passou por um processo de reforma na elétrica todinho e que não estava sem condições de a gente utilizar aqui dentro. E aí então foram só 3 anos que nós não tivemos os dias e os demais, graças a Deus, funcionando perfeitamente. Os alunos entram um ano, só inicia o ano já falando disso. Inclusive eu já tenho que começar a entregar as fichas de inscrição, porque já estão pedindo já, porque os jogos vai ser agora no final do mês. Verdade. O senhor quer a sua fala, uma frase ou então um comentário? Eu poderia dizer assim, aqui, primeiro que é um prazer enorme estar participando desse processo, que, como disse a minha colega Viviane, o prazer, SAAD para nós não é um trabalho, é um prazer. Claro que a gente cansa, tem momentos que nos tiram um pouco do sério, tem situações, e isso é comum no dia a dia de todas as pessoas que trabalham, né? E nós lidamos com pessoas, com crianças, né? Então a gente não lida com material, não é qualquer caixa, não é qualquer pedra, não, madeira, não, a gente lida com pessoas. E por lidar com pessoas, as pessoas têm sentimentos, né? E se a gente não tiver sentimento para acompanhar, para estar junto com eles, para entender, para perceber, a gente não fica aqui dentro. Ninguém aguenta. É muito difícil. Eu tenho um orgulho enorme de hoje passar na rua, caminhar na rua, porque eu moro na comunidade, né? E eu passo na rua, os ex-alunos, esteja onde estiver, buzina. Daqui a pouco um passo de capacete, que aí o cara não reconhece ninguém de capacete, passa um buzinando, ô professor! Entendeu? Então é um orgulho enorme. Eu vejo filhos de ex-alunos aqui dentro, que outros, teu pai tá fulano, teu pai foi nosso aluno aqui. E a gente lembra deles, dos pais, enquanto eram estudantes, do que eles aprontavam, brincavam, aquela coisa toda, né? Isso é um orgulho enorme e muito prazeroso. Estou aí à véspera de uma aposentadoria, não sei se vai sair esse ano ou ano que vem, mas independente disso, eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado no SAAD, poder trabalhar no SAAD, tenho o SAAD como uma segunda casa, né? É isso que representa para nós. O SAAD é o nosso segundo lar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado você que assistiu esse documentário, seja a primeira, a segunda ou a terceira parte, ou então todas as partes. Eu me chamo David Goulart Nunes, sou professor aqui na Escola Maria Correia Saad, no ano de 2024. Já é o 3º ano que eu dou aula aqui na Saad. E fui o professor responsável pela direção, pela edição de imagem e som desse presente documentário. Esse documentário foi feito com muito carinho com todos os professores que demonstraram também esse carinho que tem pela escola, que tem pela educação, pelo ensino e por tudo que envolve a escola e a sua comunidade. Eu fico muito grato de poder ter participado nesse projeto. Eu, como professor de história e também historiador, vejo como muito importante esse processo de registrar essas memórias, registrar esse conteúdo, registrar a cultura de uma comunidade e de todo um grupo, mais de uma geração, de gerações. Então fica esse documentário para o uso do público, da comunidade, do SAAD, quem quiser fazer pesquisas sobre fazer atividade, ele vai estar disponível no YouTube na íntegra, as 3 partes, e no geral seria isso. Agradeço a todos os professores que participaram com as suas entrevistas, com seus causos, com as suas histórias. Meu muito obrigado e um forte abraço.